Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe FT Miranda, e hoje nós vamos lembrar um pouco desse histórico confronto entre Fortaleza e Flamengo, das várias vezes que já se enfrentaram, das várias vezes que as duas equipes competiram uma contra a outra, e não foi só em Campeonato Brasileiro, a gente vai lembrar bastante também de confrontos que fizeram a história, entraram para a história tanto de um clube como de outro, que com certeza são duas equipes gigantes desse futebol brasileiro e que nos últimos anos, no último século, se enfrentaram muito. Então, muito divertido a gente comparar coisas que aconteceram tanto no início da década passada quanto nessa década já atual, que é assim começado, né? Mas enfim, vai ser um vídeo muito interessante, vocês vão lembrar bastante coisa sobre esse Fortaleza e Flamengo e logo depois da vinheta, ver aqui com mais informações sobre esse confronto. Pois bem, hoje, aqui somente sozinho, o Cavaleiro Solitário, mas a gente vai falar um pouco sobre esse Fortaleza e Flamengo, né? Fortaleza e Flamengo, né, meus amigos, que nos últimos anos se enfrentaram bastante, seja por Série A de Campeonato Brasileiro, seja também naquele confronto da Copa do Brasil que a gente vai lembrar aqui hoje, e algumas outras oportunidades que a gente vai lembrar. Logo de cara a gente vê que foram um total de 17 confrontos, o Fortaleza foi vencedor de 5, houveram 3 empates, e o Flamengo saiu vencedor de 9. Desses 17, 12 foram pelo Campeonato Brasileiro e 5 pela Copa do Brasil. Vocês, inclusive, devem se lembrar bem do último confronto pela Copa do Brasil. A gente vê que o Fortaleza nos jogos em casa acabou perdendo mais do que ganhando do Flamengo, assim como também fora de casa. Estatísticas essas que são importantes, afinal o Fortaleza joga em casa contra o Flamengo no sábado na Arena Castelão. A gente vê que a maior vitória do Fortaleza nesses confrontos foi um 4-1 contra o Flamengo, aquele jogo de 2003 e tal. Muito interessante a gente lembrar desse confronto, porque era o Fortaleza retornando para a Série A depois de muito tempo, e foi muito gratificante ver o Fortaleza goleando o Flamengo, um time que todos os jogos eram transmitidos na época, então a gente fica até um pouco feliz quando vê que o Fortaleza se deu bem nessa oportunidade. O Flamengo, por sua vez, a sua maior vitória em casa foi um 8-0, sim, no Brasileirão de 81. 81 foi o ano que o Flamengo foi campeão mundial, campeão da Libertadores, enfim, o time era uma seleção praticamente, e acabou sendo vencedor por 8-0. Se a gente for descer, para lembrar um pouco dos jogos que eles já se enfrentaram, justamente esse confronto de 8-0 foi o primeiro da história entre os dois clubes. E o Fortaleza, infelizmente, saiu derrotado de forma bem, né, a gente pode ver, bem chamativa. Então, meus amigos, em 2003, começa então essa sequência de confrontos entre Fortaleza e Flamengo, onde a gente pode dizer que competimos, viu? Fortaleza foi guerreiro. Logo em 2003, a gente venceu o Flamengo do Maracanã. 2 gols do Vinícius Maravilha. Eu acho que a galera que acompanhou o início da década passada lembra bastante daquele trio de ataque Vinícius, Finazza e Clodoaldo, que em 2002 encantaram naquela Série B, e em 2003 o Vinícius permaneceu e foi autor de 2 gols, um golaço, inclusive tem aquele corta o zagueiro, chuta no canto. Fortaleza venceu por 2-0, e assim, finalmente Fortaleza venceu o Flamengo. Era só o segundo confronto na história das duas equipes. É até surpreendente a gente ver que antigamente não teve tantos confrontos, né? Esses jogos entre eles dois aconteceram mais de 2000 para cá, no caso 2003. No jogo da volta, que Fortaleza venceu por 2-0, ele venceu de novo o Flamengo por 4-1. Esse jogo foi um baile, né? A gente pode ver que, e tanto que foi o placar mais elástico, o Fortaleza não conseguiu mais repetir, aliás, um placar tão alto quanto esse, mas quem sabe aí futuramente o destino nos aguarda uma surpresa, né? Em 2005, o Fortaleza enfrentou o Flamengo novamente. Esse jogo aqui, eu lembro bastante, foram gols do Ronaldo Angelim, que depois foi jogar no Flamengo, e do Erandi. Erandi, que já tinha sido, nessa época, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, veio para o Fortaleza, acabou desenvolvendo seu futebol novamente, e são um dos jogadores que a gente lembra bem. No jogo da volta, o Fortaleza perdeu para o Flamengo por 3-0, e isso a gente prefere nem falar. Vamos passar para 2006. Um 0-0 no Rio de Janeiro, mas esse 4-3 do Flamengo no Arena Castelão, meus amigos, 1 minuto de silêncio. Sim. O Fortaleza, eu lembro desse jogo, foi completamente... O Obina jogou demais. Acho que, se não me engano, ele fez 3 gols. Não sei se os 4 foram dele, mas 3 gols o Obina fez. O Fortaleza até com o Rinaldo fez um golaço, que ele driblou 3 jogadores do Flamengo, chutou no canto, marcou. Infelizmente não foi o suficiente. O Fortaleza saiu saiu derrotado por 4-3 em casa na Arena Castelão. Nesse ano, né, acabam sendo rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, meus amigos, somente em 2009, na Copa do Brasil, na fase oitavas de final, é que o Fortaleza enfrentou o Flamengo. Primeiro empatou em 0-0, esse jogo, salvo engano, foi em Volta Redonda. Fortaleza que
estava fazendo futebol assim, bem mediano, né, em comparação ao Flamengo. Achamos que poderíamos competir no jogo da volta e acabamos tomando um 3-0, que, enfim, né, o Flamengo se classificou de uma forma incontestável. 3-0 que também foi o placar desse Fortaleza e Flamengo em 2011 na Copa do Brasil. Só que aí foi na segunda fase e não tivemos chance nem de jogo da volta. O Flamengo acabou eliminando Fortaleza. Esse jogo tem até um lance que ficou marcado. Todo mundo lembra que foi o Bismarck roubando a bola do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho matando no peito, Bismarck roubando a bola e saindo jogando. Isso, com certeza, esse GIF já vi rodar bastante, várias redes sociais por aí. Só que aí, meus amigos, após essa eliminação, somente em 2016, novamente pela Copa do Brasil, enfrentamos o Flamengo. Mas aqui as lembranças são boas. Fortaleza venceu por 2-1, aquele golaço do Felipe. O Anselmo primeiro fez 1-0, né? Mas aquele gol do Felipe foi sensacional. Jogando de lateral direito, foi cortando para o meio, chutou dentro da área, fez um golaço. Todo mundo que estava no estádio com certeza recorda desse momento histórico. Fortaleza venceu o jogo da ida. No jogo da volta, jogando lá em Volta Redonda, o Pio. Quem se lembra do Pio? O Elenilson se lembra bem. O Elenilson, inclusive, tem uma tatuagem do Pio gigante lá nas costas. Brincadeira. Mas o Fortaleza acabou saindo vencedor por 2-1 contra o Flamengo, se classificando nessa campanha que ele acabou chegando nas oitavas da Copa do Brasil, mas não acabou não terminando em sucesso depois. Mas ficou a lembrança que a gente conseguiu eliminar o Flamengo vencendo por 2-1. Essa que foi a última vitória do Fortaleza contra o Clube Carioca. Porque depois, meus amigos, vocês vão ver a sequência. Em 2019, enfrentamos esse Flamengo. Esse placar de 2-0 ainda não era o Flamengo de Jorge Jesus, era um treinador interino comandando o time. E a gente, com o Rogério Ceni, acabou saindo derrotado. Em 2019, no jogo da volta, meus amigos, esse jogo foi tenso. Acho que todo mundo lembra que o Rogério Ceni, ele escalou um Fortaleza meio misto, um ataque completamente reserva. O Flamengo, Jorge Jesus, com praticamente tudo que ele podia à disposição. Fortaleza fez 1-0 com o Bruno Melo de pênalti. O Flamengo empatou e no finalzinho acabou fazendo 2-1. Teve polêmica de arbitragem, teve discussão, 2 bolas em campo, enfim. Polêmica não faltou nesse jogo, o importante é que foi um jogo sensacional, espetacular. Acabamos saindo derrotado, mas enfrentamos o Flamengo de igual para igual, num jogo onde Fortaleza estava com um time misto, praticamente reserva, né? 2020, obviamente esse 2-1 a gente lembra bem, mas vamos evitar falar, até porque eu queria falar rapidamente desse 0-0 contra o Flamengo. Porque foi um jogo no dia 26 de dezembro, o Fortaleza com um time... não vou dizer assim alternativo, até porque o Chamusca, a forma dele escalar o Fortaleza sempre foi interessante. Mas o Marcelo Chamusca aprontou bastante nesse jogo, mas conseguiu segurar o Flamengo. Eu lembro, tem até pós-jogo aqui no nosso canal, Fortaleza segurando, a gente comentando sobre o futebol do Chamusca. Feliz com esse resultado, né? Mal sabia o que o destino ia nos aguardar até o final dessa competição, né? A gente teria o Anderson Moreira pela frente, mas o destino quis que depois ele saísse. Por favor, ainda bem, o Vojvoda assumiu o time. E no último jogo, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1, naquele jogo que o Fortaleza fez um golaço logo no início do segundo tempo. Saímos derrotados, quase empatamos. O Flamengo do Rogério Ceni, diga-se de passagem, que foi o mesmo daquele 0-0, mas acabamos perdendo esse jogo e tal. E foi o último confronto entre Fortaleza e Flamengo. Tem até pós-jogo no canal, se você quiser dar uma relembrada, ver uma passada, ver qual foram nossas opiniões na época, sinta-se convidado para acompanhar isso aí. Então, amigos, basicamente é isso. Lembramos aqui um pouco desse Fortaleza e Flamengo. Tem tudo para ser um jogo muito emocionante. Fortaleza que vem de vitória contra o Fluminense, o Flamengo que cedeu alguns jogadores para defenderem suas seleções nacionais da data FIFA, então tem uma chance muito grande de ser um jogo bem competitivo e bem interessante de se assistir. Enfim, meus amigos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, espero que você tenha gostado. Comenta aí qual jogo entre Fortaleza e Flamengo você tem uma recordação, ou qual aquele que você acha que foi o mais difícil. Enfim, fique à vontade para participar aqui com a galera do Glória e Tradição. E meus amigos, como de costume e como eu sempre digo, passe adiante.